Olá, saudações, bem-vindos à oficina de astronomia número 442. E nós queremos começar a apresentação de hoje apresentando esta obra aqui, que é a primeira publicação oficial da rede Ômega Centauri, um atlas pessoal de nuvens e ótica atmosférica, uma edição digital contendo 1.830 imagens com legendas de nuvens, tempestades, fenômenos de halos, arco-íris, crepúsculos, nasceres e ocasos do Sol e outras imagens mais interessantes de ótica atmosférica. Acesse o site www.redeomegacentauri.org e adquira o seu exemplar. Bem, meus amigos e minhas amigas, a nossa apresentação de hoje chama-se Astrosociologia, Sobrevivência e Educação. Preparem-se para uma viagem onde nós vamos tentar contextualizar o drama da sobrevivência da civilização humana no contexto do universo, numa abordagem astrobiológica. A sinopse da apresentação é essa. Quantas civilizações será que existem na nossa galáxia da Via Láctea? O paradoxo de Fermi, o problema do grande silêncio, classificações de civilizações extraterrestres, o gargalo que nós temos bem diante de todos nós, e que muitos não se dão conta, a questão da inteligência e da existência de civilizações, o desenvolvimento científico-tecnológico versus o desenvolvimento ético-moral e como isso poderia influenciar na nossa sobrevivência. E, finalmente, vamos tentar apontar um caminho que poderia ser a solução. Uma palavra já conhecida de todos, muito batida na atualidade: educação. Qual será o número provável de civilizações que existem na nossa galáxia? Se a gente for pesquisar a literatura de astrobiologia, nós vamos verificar que existem diversas equações que se propõem a calcular o número provável dessas civilizações. Começou lá nos anos 1950 com um russo chamado Fesenkov. A mais famosa de todas as equações é a equação de Drake ou equação de Green-Bank, proposta em 1961. Mas, mais recentemente, a equação de Ward-Brownlee, a equação de Greenspan, etc. O problema básico que envolve todas essas equações é que nós jamais vamos saber quantos parâmetros ou quantos fatores teriam que ser levados em consideração para fazermos a conta corretamente. Mas nós desenvolvemos uma equação alternativa que permite contornar esse problema, na medida que encerra em um único fator todos os outros fatores desconhecidos. Tá? Acompanhem o nosso raciocínio. A imagem conhecida como o campo ultraprofundo do telescópio Hubble permite que se estime em cerca de 2 trilhões o número total de galáxias que existem dentro do raio do universo observável. Por diversas razões astrofísicas que não vem ao caso aprofundar aqui, como por exemplo o tipo de população estelar, abundância de metais, frequências de explosões de estrelas supernovas, taxas de formação de estrelas, enfim, nós vamos descartar as galáxias de morfologia elíptica e as galáxias irregulares. Existem basicamente 3 tipos de galáxias:
quanto à morfologia, as espirais, as elípticas e as irregulares. Estamos descartando elípticas e irregulares e ficando apenas com as galáxias espirais. Lembramos que a Via Láctea, da nossa galáxia, é uma galáxia espiral. Bem, cerca de 80% das galáxias existentes são espirais. Então, nós ficamos com 0,8 vezes 2 vezes 10 na 12 galáxias que nos interessam do ponto de vista astrobiológico. Agora, uma galáxia espiral típica possui ao redor de 10 na 11 massas solares. 10 na 11 massas solares. Se todas as estrelas dessa galáxia tivessem massa igual à massa do Sol, nós teríamos exatamente 10 na 11 estrelas por galáxia espiral. Porém, se a gente vai fazer um recenseamento mais cuidadoso, a gente vai verificar que numa galáxia espiral típica, estrelas como o Sol representam apenas 5% da população estelar total, tá, da galáxia. Então, prosseguindo com a conta, 2 trilhões de galáxias vezes 80% de galáxias espirais vezes 10 na 11 estrelas vezes 0,05. Isso nos dá 8 vezes 10 na 21, que seria o número total de estrelas como o Sol em galáxias espirais dentro do raio do universo observável. Tá ok? Bom, agora vem a pergunta. Que fração dessas estrelas abrigaria civilizações? Vamos chamar este fator de PC, a probabilidade de civilizações. Bom, quase certamente não todas as estrelas do tipo solar. A pergunta seria, quantas? E aí nós chegamos no caso da Via Láctea, que nos fornece uma restrição conhecida como o paradoxo de Fermi. O que vem a ser o paradoxo de Fermi? Fermi foi um dos físicos envolvidos no projeto Manhattan, que resultou nas primeiras bombas atômicas, lá no período da Segunda Guerra Mundial. E um dia, lá no laboratório Los Alamos, ele almoçava junto com seus colegas e a questão discos voadores entrou em pauta. Naquela época era moda ver discos voadores e o Fermi não acreditava nos discos voadores e lançou a pergunta: onde estão eles? Esta pergunta foi feita num almoço em 1950 e permanece sem resposta até hoje. Onde estão eles? O que está por trás desse raciocínio? Primeiro fato, a Via Láctea, a nossa galáxia, tem mais de 10 bilhões de anos de existência. Isso é tempo mais do que suficiente para que a galáxia tivesse sido colonizada de ponta a ponta por pelo menos uma civilização bem-sucedida. Mas, meus amigos, vamos praticar astrobiologia no cotidiano. Basta sair sábado à noite, percorrer bares, restaurantes, pizzarias, pubs, etc., para se convencer de que não há seres extraterrestres entre nós. Tá certo que quando a gente faz isso, frequentemente se avistam seres muito estranhos, tá? Principalmente à noite, mas tenham certeza de que por mais estranhos que eles sejam, eles ainda são humanos, tá? Não são extraterrestres autênticos. Eu tenho aqui uma foto, tá? É um local, um restaurante, tá? Comum. Vocês estão vendo algum ET ali no meio? Não, só tem seres humanos almoçando, tá? Então, onde estão eles? Se eles não estão, eles não existem. E nós seríamos a única civilização na Via Láctea. Breve parêntese. Aos ufólogos de plantão, não adianta espernear não, meus amigos. Discos voadores não contam. E não vamos aprofundar a questão aqui, porque não é o propósito da nossa apresentação. Então, retomando a nossa conta, para que a gente não viole essa restrição imposta pelo paradoxo de Fermi, qual é a restrição? O número de civilizações na Via Láctea é igual a 1 ou da ordem da unidade. Para que isso aconteça, o nosso fator PC, probabilidade de civilizações, não pode ser maior do que 10 na menos 10.
E notem que isso é um limite superior. Ele poderia ser um valor menor. Tá? Completando o cálculo. O número médio de civilizações por galáxia espiral típica no universo observável seria 8 vezes 10 na 21 estrelas como o Sol, no universo observável, vezes o fator de probabilidade de civilizações, 10 a menos 10, dividido pelo número de galáxias, tá? E isto nos dá 0,4. Ora, 0,4 é aproximadamente 0,5. E 0,5 em ordens de grandeza é 1. Na Via Láctea, este 1 somos nós. Bom, vamos fazer algumas pequenas alterações nas contas. Foi dito, a massa total de uma galáxia espiral típica é 10 na 11 massas solares. Mas isso não representa o número de estrelas. O número de estrelas é maior, porque a maior parte das estrelas em uma galáxia são anãs vermelhas, que têm massas muito menores que a massa do Sol. Então, se a questão é número de estrelas, uma estimativa melhor seria algo da ordem de 10 na 12. 1 trilhão de estrelas por galáxia espiral. O que isto representa no nosso cálculo? Bom, nós temos que multiplicar por 10 o nosso número de civilizações por galáxia. Mas antes que a gente fique muito entusiasmado, é bom lembrar que nós precisamos distribuir então essas 10 civilizações ao longo do tempo de vida de uma galáxia espiral. Qual é a idade da Via Láctea? Aproximadamente 10 na 10 anos. E isso nos permite obter uma ideia da taxa média de aparecimento de civilizações numa galáxia espiral típica como a nossa. 10 civilizações divididos por 10 giga-anos. Uma civilização por giga-ano. Uma civilização aparece a cada 1 bilhão de anos numa galáxia espiral típica. E aí a próxima pergunta é: quanto tempo, em média, uma civilização duraria? Vejam que o próprio paradoxo de Fermi, né, ele já implica que as civilizações devem ter durações finitas, porque se pelo menos muito menores que a idade da galáxia, né? Porque se não fosse assim, ou houvesse pelo menos uma exceção, a Via Láctea já estaria colonizada. E não está. E aí chamamos os biólogos para nos ajudarem. Quanto tempo dura uma espécie biológica? Bom, baratas e dinossauros perduram ou perduraram por centenas de milhões de anos. Tá? As baratas estão aí, se não me falha a memória, há cerca de 300 milhões de anos. Os dinossauros reinaram por 180, 200 milhões de anos, antes de serem extintos. Mas o tempo de duração médio de uma espécie biológica é muito menor que isso. Da ordem de 10 a 7 anos. Seria em torno de 10 milhões de anos. Muito bem, sejamos otimistas. Vamos adotar 10 a 8 anos como o tempo de duração média de uma espécie. 100 milhões de anos. 10 vezes mais do que a média. Estamos sendo otimistas. Mas mesmo assim a conclusão é deprimente. Se numa galáxia espiral típica aparece uma civilização a cada giga-ano e a sua duração é de 10 a 8 anos, o que representa apenas 10% de 1 giga-ano, então a conclusão é clara. Numa galáxia espiral típica não existem simultaneamente duas civilizações. Nós provavelmente não somos a primeira civilização que aparece na Via Láctea, mas a que veio antes de nós provavelmente já se extinguiu há centenas de milhões de anos, em algum recanto obscuro da Via Láctea. E a próxima que vai vir depois da nossa está ainda centenas de milhões de anos distante no futuro. E nós estamos sozinhos, não teríamos com quem conversar.
Solidão, meus amigos, solidão. Talvez fosse melhor, além de flúor, botarem também antidepressivo na água tratada das cidades. Enfim, eu acho que isso ajudaria a superar o problema. Bom, vamos fazer algumas contra-argumentações ao nosso raciocínio. Primeiro, questão do paradoxo de Fermi. Se formos pesquisar a literatura astrobiológica, vamos encontrar mais de 50 hipóteses diferentes que foram apresentadas tentando explicar por que os extraterrestres existem, mas não estão aqui na Terra hoje. Para resumir, todas elas são furadas, nenhuma explica o paradoxo. O máximo que se poderia dizer é aquele velho provérbio: a ausência de evidência não é evidência de ausência. De fato, mas também pode ser, né? Também pode ser. Sejamos bem francos. Outra contra-argumentação: o valor do nosso fator de probabilidade de aparecimento de civilizações, o fator PC, na equação que nós construímos, ele foi obtido de maneira forçada para concordar com a restrição do paradoxo de Fermi, que diz que o número de civilizações é 1. É verdade. Porém, eu vou apresentar aqui duas linhas de evidências completamente independentes, que nada tem a ver com o paradoxo de Fermi e que confirmam a nossa estimativa de 10 a menos 10. Uma delas é os resultados do satélite Kepler, que descobriu milhares de exoplanetas em anos recentes. A partir dessa amostra de exoplanetas, calculou-se que o número provável de exoterras, planetas como a Terra, na Via Láctea, seria da ordem de 40 bilhões em zonas habitáveis de estrelas da Via Láctea. Se nós somos a única civilização, 1 sobre 40 vezes 10 na 9 é aproximadamente 10 a menos 10, que é a nossa estimativa do fator PC. Então, o nosso fator, a nossa estimativa, ela é consistente com os dados derivados da missão Kepler. Tá? Outra linha de argumentação. No livro Biologia, uma Ciência Única, esse grande biólogo, Ernest Mayr, observa que ao longo de toda a existência de vida na Terra, cerca de 1 bilhão de espécies já apareceram aqui. E somente uma delas, o Homo sapiens, criou uma civilização. Então nós teríamos de novo 1 sobre 10 na 9, ou 10 na menos 9, que não é muito diferente de 10 a menos 10. Tá? Onde é que está o furo disso? Cadê o furo? Gostaria que alguém mandasse mais contestações, porque eu, particularmente, até o momento, não vi furo neste raciocínio. Problema do grande silêncio. O que é o grande silêncio? Existem vários projetos, desde os anos 1960, onde se tem tentado captar com radiotelescópios transmissões de ondas de rádio, mensagens que seriam produzidas intencionalmente por outras civilizações. Intencionalmente ou não. Mas até hoje não se encontrou nada. E é o que o pessoal que trabalha nessa área conhece como o grande silêncio. Ou seja, não há transmissões de rádio, não localizamos nada até o momento. Isto aqui, combinado com a grande abundância de exoplanetas, que hoje em dia já sabemos existe na nossa galáxia, já permite descartar o cenário pluralista do Carl Sagan e outros, segundo o qual milhões de civilizações coexistiriam simultaneamente na nossa galáxia. Isso seguramente não acontece. Então ficamos com o cenário chamado singularista. Temos uma ou próximo de uma, não muito mais civilizações espalhadas pela galáxia. Né? Bom, mas se nós temos, digamos, um punhado de civilizações, a distância média entre elas é extraordinariamente grande. Né? Não vamos entrar nesse detalhe hoje, porque não é o foco, mas na melhor das hipóteses, essas distâncias seriam da ordem de 10 mil anos-luz ou mais entre uma civilização e outra, o que também tornaria o contato entre elas extremamente difícil.
A expressão cenário pluralista foi cunhada pelo nosso saudoso colega, doutor Eduardo Barcelos, que foi pesquisador em astrobiologia, fez as suas teses lá na USP, em São Paulo, e ele usa essa expressão. Bom, mas vamos ao ponto seguinte. Pasmem só, minha gente. Ainda que não se conheça nenhum outro exemplo de uma civilização extraterrestre, já existem duas propostas de classificações de civilizações publicadas na literatura. E não estou falando de ufologia, estou falando de ciência, estou falando de astrobiologia, certo? Essas classificações são a classificação de Kardashev e a classificação de Chang e de Tang, um russo e 2 chineses. E nós vamos propor uma terceira classificação logo na sequência, depois de fazer uma breve revisão dessas duas classificações. Começando pela classificação de Kardashev, ela foi publicada na revista Soviet Astronomy em 1964 e usa como parâmetro de classificação a quantidade de energia que uma civilização consome. Aliás, tem um excelente review desse trabalho do Kardashev, publicado em 2016 pelo Tirkovich, nessa referência aí que pode ser baixada, né? O paper pode ser baixado na internet. Originalmente, a classificação de Kardashev previa 3 tipos de civilizações. As civilizações do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, quanto à quantidade de energia consumida. Uma civilização do tipo 1 é aquela onde o consumo de energia é da ordem dos mananciais que estão disponíveis no seu planeta natal. Em termos de potência, isso daria em torno de 10 na 19 erg por segundo. Uma civilização do tipo 2 é aquela onde a potência utilizada é da ordem da potência produzida ou disponibilizada pela sua estrela natal, da ordem de 10 na 33 erg por segundo. São aquelas civilizações que construiriam as especulativas esferas de Dyson. Dyson foi um físico, acho que inglês. Ele ainda vive, está bem velhinho, mas ainda vive, e propôs que, em ordem a aproveitar ao máximo a energia gerada por uma estrela, civilizações de grande desenvolvimento tecnológico poderiam encapsular a estrela numa espécie de envelope gigante, a fim de reter ali dentro toda a energia e aproveitar essa energia, sem desperdícios. Civilizações do tipo 3 seriam aquelas que teriam capacidade para consumir toda a energia disponibilizada em uma galáxia inteira. O consumo de energia seria da ordem de 10 na 44 erg por segundo. Seriam civilizações galácticas, digamos. Aliás, diga-se de passagem, nesse cenário aqui, as mais fáceis de detectar, né, porque elas alterariam completamente o comportamento de uma galáxia. Né? E a gente poderia observar essas civilizações a milhões de anos-luz só pelo efeito delas sobre as suas galáxias. Como é que se classificaria a nossa civilização? No ano de 2012, a potência consumida pela civilização humana era tal que não chegava no tipo 1 do Kardashev, mas em 72% daquele consumo de energia. Então nós seríamos uma civilização do tipo 0.72, ou seja, não propriamente ainda uma civilização do tipo 1. Outra coisa óbvia é que na Via Láctea hoje não existe nenhuma civilização de tipo 3, porque, como eu disse, as alterações produzidas por essas civilizações seriam facilmente perceptíveis. E nós não enxergamos nada de anormal acontecendo em termos de consumo de energia na Via Láctea hoje. Aliás, tem um trabalho de 2015, publicado pelo Griffith e os colaboradores dele, nessa revista aqui, ó, o Astrophysical Journal Supplement Series, uma das mais sérias revistas de astrofísica da comunidade científica internacional, onde eles observaram uma amostra de 100 mil galáxias que tinham sido observadas por este telescópio aqui da NASA, o telescópio WISE.
e não encontraram nenhum vestígio da presença ou atividade de civilizações do tipo 3. Qual seria esse sintoma ou vestígio? Presumivelmente nós teríamos galáxias pouco brilhantes na zona óptica do espectro, mas extremamente brilhantes na faixa do infravermelho médio. Eles encaram isso como um sintoma de que essa galáxia poderia estar sendo manipulada por uma civilização. Nessa amostra de 100 mil galáxias, nenhuma se adequou a esse perfil. E notem que essas galáxias já existem há pelo menos 10 bilhões de anos, assim como a nossa. Então, aparentemente, parece que nem no universo em grande escala existem essas civilizações do tipo 3 de Kardashev. Bom, isso era a classificação original do Kardashev, né? Mas foram sugeridas extensões. Em 2004, o Galantai propôs as civilizações do tipo 4, que seriam... bom, isso... Sinceramente, eu acho que é um delírio, mas em todo caso, civilizações que usariam toda a energia disponível dentro do raio do universo observável. Bota consumo de energia nisso, né? Como a gente não observa isso dentro do nosso universo, nós podemos dizer, né, não existe no nosso universo nenhuma civilização do tipo 4. Creio que o grau de confiabilidade dessa afirmação é muito alta. Tá? E alguém também sugeriu as civilizações do tipo 5, mais delírio ainda. Seriam civilizações que se expandiriam não só dentro de todo o seu universo, mas também pelo multiverso, esse conjunto de universos, provavelmente até infinito, que a cosmologia moderna já considera em alguns cenários. Então seria uma civilização multiuniversal, potencialmente imortal, imune a todos os tipos de ameaças, escolhe o universo em que vai viver. Para mim isso é delírio, mas está publicado na literatura astrobiológica. Bom, vamos ser um pouco mais humildes, talvez até mais realistas, e analisar rapidamente a classificação do Chang e da Tang. Tang é uma mulher, uma astrofísica chinesa, Grace Tang é o nome dela. E o Chang, eu não lembro o primeiro nome, mas é um rapaz. Essa classificação foi publicada em 1991 em outra revista seríssima, que é a Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, e ela considera como parâmetro classificatório o tipo de fonte de energia que a civilização usa. E eles preveem 6 tipos de civilizações. Civilizações do tipo 1 seriam aquelas que utilizariam ferramentas primitivas e a energia proporcionada pelo trabalho, pela exploração do trabalho de formas de vida inferiores domesticadas. Assim como, por exemplo, se me permitem, uma civilização de carroceiros, né? Ou de carros de boi. Tipo 2. Civilizações que usam fontes de energia naturais disponíveis na superfície do planeta natal, otimizadas com máquinas simples, como por exemplo velas de vento, rodas de água, etc. Uma civilização, digamos, medieval. Né? Tipo 3. Extraem a energia a partir de combustíveis fósseis e fissão nuclear. Bem exatamente o nosso caso da civilização humana moderna. Tipo 4. Dominam a fusão nuclear e realizam voos interestelares. Nós estamos ainda muito distantes desse patamar civilizatório. Tipo 5. Utilizam como fonte primária a aniquilação da matéria com antimatéria, a energia gerada pela aniquilação de matéria e antimatéria. E as civilizações do tipo 6, um tipo um tanto especulativo, eles mesmos dizem isso no trabalho deles, mas eles resolveram acrescentar para obter, assim, digamos, um pouco mais de espaço, né, dentro da classificação. Seriam civilizações que explorariam a energia do vácuo, né, a energia do espaço-tempo, buracos negros, buracos de minhoca, se é que existem, etc. Né? O tipo mais especulativo. Então essa é a classificação de Chang e Tang.
pelo esquema deles, a nossa civilização é uma civilização tipo 3, tipicamente, tá? Esforçando-se para passar para o tipo 4. Isso significa esforçando-se para dominar a fusão nuclear. Voos interestelares ainda nem pensar, tá? Bom, e aqui vem a nossa proposta a esse esquema de classificação de civilizações. 5 grupos de civilizações. O grupo I, as civilizações infantis. O grupo A, civilizações adolescentes. O grupo M, civilizações maduras. O grupo S, civilizações sêniores. E o grupo D, de civilizações degeneradas ou colapsadas. Então vamos discorrer rapidamente aqui quais seriam as características desses diferentes grupos, começando pelas civilizações do tipo I, que seriam civilizações com tecnologia rudimentar, que interpretam a natureza e a origem dos fenômenos naturais, etc., ainda sem auxílio de uma ferramenta que se poderia chamar ciência, tá? Duração provável desse estágio, 10.000 a 100.000 anos, e um exemplo típico seria a própria civilização humana, digamos, até ali, mais ou menos no momento do Renascimento, talvez um pouco para trás, não sei, tá? Civilizações adolescentes. Bom, essas civilizações experimentariam uma fase de desenvolvimento científico e tecnológico muito acelerada, num ritmo quase que, digamos, exponencial, mas é uma fase curta. Elas logo passariam para o estágio de civilização madura, através de uma espécie de transição de fase social. Essa transição de fase, ela se caracteriza por um ponto crítico de evolução, onde nós temos algumas características fundamentais. Primeiro, o término do reconhecimento completo da superfície do planeta natal. A invenção das telecomunicações, o domínio de viagens espaciais a nível interplanetário e a aquisição de uma consciência sobre a sua situação real dentro da macroestrutura do universo. O que eu quero dizer com isso? Entender que eles vivem ao redor de um planeta que orbita uma estrela que pertence a uma galáxia que está num universo que tem outras 2 trilhões de galáxias observáveis. Isso é que seria, né, especificamente compreender a situação real dentro da macroestrutura do universo. Este último ponto aí, a civilização humana só adquiriu essa consciência há cerca de 100 anos. Lá por 1920, 1930, tá? Que foi onde se provou que havia outras galáxias. No início do século XX ainda se discutia se havia outras galáxias ou se a Via Láctea era a única galáxia que existia no universo. Bom, e aí vem as más notícias, né? A duração da fase adolescente é curta, provavelmente de 10 a 10 a 3 anos. Um exemplo de civilização adolescente é dado pela nossa civilização humana nos séculos 19 e 20 e agora no século 21. E provavelmente a maioria das civilizações adolescentes não passam para o estágio maduro. E quem sabe esteja aí a razão do paradoxo de Fermi. Quem sabe? Voltaremos a isso logo depois. Uma civilização madura seria aquela onde a evolução por seleção natural é substituída pela seleção artificial, com o uso de engenharia genética avançada. Essa civilização provavelmente usaria também tecnologias limpas, sem riscos para o meio ambiente, e provavelmente teria soluções para todos os problemas de ordem prática conhecidos, incluindo aí controle total de doenças e outras coisas mais fantásticas, como a preservação de uma mente e de uma personalidade após a morte do organismo biológico, talvez até mesmo a superação técnica da morte dos organismos, etc. Tá? Então já representa um estágio bem mais avançado, que também provavelmente deve se caracterizar por um controle populacional efetivo,
pelo domínio da construção de máquinas que se reproduzem ou constroem réplicas delas mesmas, um conceito conhecido em robótica como máquinas von Neumann. Civilizações que dominariam o voo interestelar e não estariam atreladas a uma única estrela, poderiam viajar entre as estrelas sem vinculação compulsória a um sol determinado, né, em particular. Nós estamos muito longe disso. Idades prováveis 10 na 4 a 10 na 6 anos, 10 mil a 1 milhão de anos. Civilizações do tipo sênior. Bom, aqui também eu estou seguindo os passos do Chang e da Tang, criando um espaço adicional para aquelas coisas que a gente não pensa, né? Uma civilização sênior não se teria muito bem ideia de como poderia se caracterizar, mas eu tenho aqui algumas especulações. Por exemplo, o descarte total de organismos, tanto naturais quanto biônicos, priorizando o armazenamento de informações e da própria consciência em campos de ondas eletromagnéticas. Se quiserem, seriam seres de energia, inteligências puras, superação da morte e de existências limitadas, ciência e tecnologia extremamente evoluídas, permitindo atacar e resolver qualquer problema, né? Domínio e uso de singularidades, enfim, buracos negros, etc. A idade provável de uma civilização desse tipo seria de 10 na 6 a 10 na 7 anos, até um limite de 8 vezes 10 na 9 anos. Seria um limite superior. E já vou dizer o porquê desse número. Pegando o caso da Via Láctea. A Via Láctea, a nossa galáxia, tem 10 bilhões de anos. Mas durante os primeiros 2 bilhões de anos, não havia elementos químicos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, conhecidos como metais, que são a matéria-prima para fazer planetas e seres vivos. Então nós tivemos com certeza um período na história da galáxia onde não havia nem planetas nem seres vivos em lugar nenhum, né? Esse período, digamos assim, um período azoico, né, representa cerca de 20% do tempo de vida da galáxia. Então suponha que logo em seguida surgiu uma civilização e ela foi extremamente afortunada e passou para o estágio sênior e existiria até hoje. Qual seria a idade máxima dessa civilização? 8 bilhões de anos. Não poderia ser mais porque antes não havia matéria-prima para produzir esses seres, né? E as civilizações do tipo D? Bom, essas seriam uma sacola de civilizações em extinção por diversas razões. Não conseguiram superar o ponto crítico de transição da fase adolescente para a fase madura, foram aniquiladas por catástrofes naturais, por exemplo, a colisão de um asteroide ou cometa, né? Imaginem a nossa civilização há 65 milhões de anos, quando existiam os dinossauros que acabaram sendo extintos pela queda daquele asteroide lá na península do Yucatán, né? Ou ainda outros fenômenos, né? A explosão de uma supernova ou uma hipernova próxima do seu sistema estelar, ou civilizações que se desestruturaram em função de um choque cultural porque foram abordadas por outras civilizações mais avançadas, etc. Existe uma série de possibilidades. Mas agora nós vamos nos preocupar com a questão especificamente da transição do estágio adolescente para o estágio maduro. O que eu chamo de gargalo, e que o Greenspoon, também no seu livro de 2003, Planetas Solitários, foi traduzido inclusive em 2005 pela editora Globo, também chama de gargalo, tá? O que seria esse gargalo? Bom, é esse ponto crítico, onde a civilização consegue superar os seus problemas globais e passar para um estágio maduro. Vejam aqui, ó, aqui nós temos um resumo, né, dos prováveis ciclos de vida naturais para sociedades inteligentes tecnológicas no universo. As civilizações primitivas ou infantis,
as adolescentes, e aqui sim fica situado o ponto crítico. Se a transição do ponto crítico ou gargalo é bem feita, ela provavelmente vai para o estágio maduro e eventualmente o estágio sênior. Caso contrário, ela vai para o grupo degenerado e pode enfrentar a extinção. Não necessariamente, porque de repente ela poderia se reorganizar e reiniciar como uma sociedade adolescente ou de novo como uma sociedade primitiva, né? Eventualmente também as sociedades primitivas infantis podem diretamente se extinguir, né? E mesmo, embora com menor probabilidade, uma sociedade madura ou sênior também poderia eventualmente colapsar. Não é descartado isso, embora esses caminhos aqui a priori sejam mais improváveis, talvez, né? Muito bem, então vamos ver a questão do gargalo. Qual é a classificação da civilização humana no momento atual? Pelo Kardashev, 0,72. Pelo Chang e pela Tang, 3. E tipo adolescente, né, pelo esquema que nós propomos aqui. Nós estamos em plena adolescência e temos à nossa frente, imediatamente, não é daqui a um tempo não, uma espécie de funil que talvez não tenha saída. Esse funil pode ser resumido da seguinte maneira: risco de colapso ambiental, risco de destruição por guerra nuclear, o que muitos autores chamam de disrupção tecnológica, e aqui se inclui, entre outras coisas, o papel que uma eventual inteligência artificial fora de controle poderia ter sobre nós, problema da explosão demográfica, do descontrole populacional, e um problema de cabeça, que é a grande recusa ou inércia na revisão de paradigmas fundamentais. E o que nós estamos fazendo? Nada. Ou estamos acentuando esses problemas conscientemente, ou estamos ignorando, fazendo de conta que não é conosco, né? Bonito isso, né? Existe um livro, eu até menciono ele aí na apresentação. Esse cidadão aqui, o Noam Chomsky, é sociólogo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele publicou um livro chamado Quem Manda no Mundo, e é interessante que vocês leiam esse livro. Ali ele mostra como os responsáveis pela condução dos destinos da civilização humana agem de uma forma primitiva, animalesca, simiesca. E eles se comportam como servos de uma religião fanática cujo Deus se chama dinheiro. Vou dar um exemplo logo em seguida, né? Apesar de que os exemplos estão por aí mesmo, né? Agora, a questão do Deus dinheiro. É óbvio que, como os demais deuses, né, esse Deus dinheiro também não existe. Isso é um mero produto da imaginação do Homo sapiens. Sapiens, entre aspas, né? O homem sábio, se fosse realmente, não inventaria essas barbaridades, né? O problema, meus amigos, é que essa fantasia está nos arrastando para o ralo da destruição, juntamente com o resto do planeta, tá? Um exemplo típico de macaquice. Agora está na mídia de novo, inclusive, né? Parece que o Irã está sendo acusado de ter feito lá um ataque em poços de petróleo na Arábia Saudita ou coisa parecida, mas isso já é questão antiga. A relação entre os Estados Unidos e o Irã, desde 1979, tem sido conflituosa, né? Em 79 aconteceu a Revolução Islâmica, lá no Irã, os ayatolás assumiram o comando do governo e desenvolveram ou impulsionaram o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos não gostaram e baixaram sanções econômicas ao Irã. Só que quem sofre essas sanções é a população inocente. O governo praticamente não é afetado.
É o que eu costumo chamar de síndrome comportamental dos macacos. Porque os macacos, na selva, se comportam da mesma maneira. Absolutamente da mesma maneira. Tem um outro livro publicado pelo Stephen Emmott, que também está traduzido para o português, chamado 10 bilhões. Esse livro aqui é leitura obrigatória para qualquer um interessado no futuro da humanidade. Esse cara é professor na Universidade de Oxford, lidera um laboratório de pesquisas e é um dos poucos que tem a coragem de botar o dedo bem fundo na ferida, sem meias palavras. Ele diz o seguinte: uma mudança de postura imediata e radical é imperativa a curto prazo. Mas ele também acrescenta que nada permite supor no momento que esta mudança radical irá acontecer. E as últimas palavras no livro dele são essas que estão aqui entre aspas. Acho que estamos ferrados. Por uma questão de justiça, eu não posso deixar de mencionar aqui um terceiro livro, O Fim do Futuro, que foi publicado em sua primeira edição em Porto Alegre em 1980, de autoria do José Lutzenberger, que era engenheiro e ambientalista, um dos pioneiros do movimento ecologista gaúcho. Isso há mais de 30 anos. Se vocês lerem este livro aqui, vão ver que ele diz a mesma coisa que o Stephen Emmott diz no seu livro 10 bilhões. Mas isso com uma antecipação de mais de 30 anos. Aliás, o próprio Lutzenberger, nas nossas oficinas de astronomia, mais especificamente na oficina de astronomia 130, hoje estamos na oficina 442, mas na oficina 130, em 5 de outubro de 2001, o José Lutzenberger foi o palestrante, aliás, poucos meses antes da sua morte, e mais uma vez enfocou o mesmo problema. Essa questão, essa abordagem cósmica da ecologia. Está aí uma das mentes mais lúcidas e iluminadas que eu já tive a oportunidade de conhecer na vida. O Lutzenberger afirmava no seu livro o que ele chamava de doutrina da homeostase, que é aquela que prevê um desenvolvimento com equilíbrio, estabilidade e sustentabilidade. Mas se nós formos analisar, isso aqui é justamente o oposto a esse princípio louco de crescimento exponencial que é ditado por essa pseudociência insana chamada economia. Vocês vão me desculpar. Pessoas já brigaram comigo. Uma vez, um cidadão chegou para mim e disse assim: o senhor é astrofísico, limite-se a falar sobre estrelas e não sobre aquilo que o senhor não entende. Eu volto a reafirmar, meus amigos e minhas amigas, insana pseudociência conhecida como economia. A economia nunca foi e jamais será uma ciência. Chamar a economia de ciência é ofender a ciência. A ciência da economia, entre aspas, pode ser ensinada em universidades. Você pode fazer graduação, pós-doutorado, mestrado, doutorado, etc. e tal, em economia. Mas isso não prova que ela é uma ciência. Na verdade, a economia não é nem pseudociência. A economia é mais danosa do que a crença em horóscopo. Mantenho essa posição. Pode me chamar do que quiser. Ignorante, ingênuo, o que quiser.
A economia não é nem pseudociência, a economia é um jogo torpe e sujo que só é jogado porque a humanidade possui um baixíssimo nível de desenvolvimento ético e moral. Só por isso. Senão ninguém falaria nessa palavra maldita. Querem ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui de fatos que a economia considera normais. Esse cidadão, fizemos questão de ocultar o rosto, é um sultão árabe. Ele tem apenas 7.000 automóveis, 600 Rolls Royces, 300 Ferraris, e por aí vai a lista, ó. 600 Rolls Royces. Hoje eu vou passear com o meu Rolls Royce número 498. Acho que amanhã eu vou passear com o 302. Puxa, faz um tempão que eu já não ando no 078. Será que está com bateria? Que barbaridade. Além disso, esse camarada tem um A340 só para ele e a sua família. Vocês sabem o que é um A340, meus amigos? É um avião, um Airbus modelo 340. Um jato de grande porte, 4 motores, que transporta mais de 300 passageiros em voos intercontinentais de longa duração. E o cidadão tem um A340 só para ele e a sua família. Quer ver o interior do avião do homem? Olha aí, ó. Olha que beleza. Olha o bar lá. Olha o trono do homem dentro do avião, ó. Todo bonitinho, né? Folheado a ouro. Olha o trono do cara. Aliás, ouro. Por que nós temos tanta fascinação por esse que é um dos elementos químicos mais inúteis de toda a tabela periódica? Isso é ser sábio? Em compensação, essa criança africana está doente e não tem o que comer. Olha só, olha que imagem triste, meu Deus do céu. Olha que imagem triste. E aí eu pergunto, isso é civilização? De um lado, 600 Rolls Royces e um A340, customizado. Do outro, a criança atirada no meio da rua morrendo. Isso é civilização? Outro aspecto. Saiu na mídia recentemente, os japoneses voltaram a caçar baleias, quer dizer, voltaram, nunca deixaram de caçar, porque antes caçavam com finalidade científica, pesquisa científica, não sei por que isso. Em todo caso, agora voltaram a caçar mesmo para botar carne na mesa. Aí eu pergunto, japonês precisa de comer baleia para não morrer de fome, meus amigos? Diz que a carne de baleia é considerada uma iguaria na culinária japonesa. Pô, iguaria para mim é cérebro de japonês caçador de baleia picadinho ao molho shoyu. Vem cá, ninguém vai fazer nada para acabar com esse absurdo, não, hein? Onde é que está o Greenpeace, as grandes organizações ambientalistas internacionais, a ONU, algum governo mais sensato, se é que ainda tem algum pelo mundo? Não vão acabar com esse absurdo. E não é só japonês, não. Os islandeses e os noruegueses cometem o mesmo tipo de atrocidade. Isso é civilização? Isso é civilização? Deixa eu me acalmar aqui um pouco, porque a pressão arterial já está subindo. E aí vamos retomar aqui a nossa linha de raciocínio.
Na oficina de astronomia número 431, o nosso prezado professor Roberto André dos Santos, que em breve estará aqui de novo conosco, abordou a questão da evolução da vida na Terra e observou que poderia existir inteligência sem civilização, embora fosse impossível existir civilização sem inteligência. E ele citou vários exemplos, aqui na Terra mesmo: elefantes, baleias, golfinhos, tá? São seres inteligentes, talvez até alguns deles tanto quanto ou mais que o Homo sapiens, mas nunca desenvolveram civilizações. O professor Roberto especula que civilizações seriam becos sem saída evolutivos. É aquela questão, né, que eu especulei, quer dizer, as civilizações adolescentes, a maioria delas fracassa na passagem pelo gargalo e nunca chega ao estágio maduro. E nós estamos às vésperas do gargalo, nós, a civilização humana aqui na Terra. Por que será que isso acontece? Aí vem a questão do desenvolvimento científico-tecnológico e do desenvolvimento ético e moral. Vamos analisar o nosso caso. A nossa velocidade de desenvolvimento científico e tecnológico tem aumentado em tempos recentes e certamente é muito maior do que o nosso crescimento ético e moral. Tá? Por que isso acontece? Por prováveis razões genéticas. Stephen Hawking era um cosmólogo, não era um biólogo, mas mesmo assim se deu conta de que comportamentos como ganância e agressão são condicionados por genes que fazem parte do genoma da espécie. Aliás, genoma, né? O genoma do Homo sapiens é 99% idêntico ao genoma dos chimpanzés. A chance de uma civilização ser bem-sucedida na superação do gargalo seria uma função da taxa entre o desenvolvimento científico-tecnológico e o desenvolvimento ético e moral. A única possibilidade de uma transição com sucesso seria aquela na qual a razão, digamos, entre o desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento ético-moral fosse da ordem de uma unidade. Ou seja, nós teríamos uma civilização com grande avanço científico-tecnológico, mas também com grande avanço ético-moral. Essa seria uma civilização que, enfrentando a sua adolescência, teria grandes chances de passar para o estágio maduro. Nos outros casos, por exemplo, muita ciência e tecnologia, pouca ética e moralidade, e aí estão os japoneses, né? Certamente, como subexemplo aqui dentro do planeta Terra, seriam civilizações que fracassariam, da mesma maneira que civilizações com grande desenvolvimento ético-moral, mas com reduzido desenvolvimento científico-tecnológico, também não teriam grandes chances de sobrevivência a longo prazo. Né? Agora, ganância e agressividade incorporados ao genoma. Por que será que é assim? Bom, porque vamos raciocinar em termos darwinianos. Se você é um líder de um bando de macacos e você é ganancioso e agressivo, você tem mais chances de conquistar uma quantidade maior de alimento para o seu grupo, você tem mais chances de conquistar mais fêmeas com as quais irá se reproduzir, passando adiante os seus genes da ganância e da agressividade. Com o tempo, por seleção natural, os indivíduos gananciosos e agressivos tornam-se a população dominante. Simples assim. Isso é seleção natural. Tá? Isso é seleção natural. Então, se a inteligência autoconsciente aparece nesses indivíduos
gananciosos, agressivos, é muito provável que uma civilização venha a se estruturar com o passar do tempo. Claro, não é o único fator, né? Tem coisas que a gente nem pensa. Por exemplo, por que será que golfinhos e baleias nunca criaram uma civilização tecnológica? Porque, entre outras coisas, eles vivem dentro d'água. E dentro d'água não se pode dominar o fogo, que é a base de toda a tecnologia. Percebe? Agora, esses mesmos fatores que permitem a estruturação de uma civilização, ao perdurarem no genoma, vão garantir também que a civilização termine um dia. E é justamente o caminho que está acontecendo na Terra hoje, né? A nossa situação poderia ser qualitativamente representada dessa maneira. Um desenvolvimento científico-tecnológico disparando com a passagem do tempo e um desenvolvimento ético e moral muito lento e, até em tempos recentes, talvez em declínio. Isto não é um bom sintoma de longevidade em termos de civilização. Este é o nosso retrato e ele não é bom. Nada bom. Outra questão é a falta de vinculação entre desenvolvimento científico-tecnológico e desenvolvimento ético e moral. Claro que um não tem nada que ver com o outro. Embora eu suspeite que, à medida que você acumula conhecimento, você cresce também do ponto de vista ético e moral. É quase que inevitável, né? Mas, enfim, em princípio eles são desvinculados. E essa é uma questão importante, porque se eu tenho conhecimento de ciência e tecnologia, mas sou primitivo do ponto de vista ético-moral, eu tenho mais chances de usar mal o meu conhecimento científico e tecnológico, que é justamente o que ocorre muitas vezes com a nossa espécie. Então, meus amigos, qual seria a esperança, se é que existe, dentro dessa questão toda? Nós estamos condicionados geneticamente a agir da maneira como estamos agindo. Não tem nenhuma alternativa, nenhum raio de esperança no horizonte? Tem sim. Porque, vejam só, a partir do momento que nós temos uma inteligência autoconsciente, isso nos permite desenvolver uma maneira de se comportar diferente. Eu diria quase um livre-arbítrio que não existe geneticamente. Mas a inteligência autoconsciente disponibiliza essa oportunidade. E aí nós podemos usar essa chance para tentar alterar as nossas tendências comportamentais e, com isso, melhorar as nossas chances de superação desse gargalo que nós temos por aí. E a ferramenta para isso seria a educação, né? Aliás, no livro dele ali, o José Lutzenberger, O Fim do Futuro, em 1980, já enxergava isso, ao dizer que, fundamentalmente, a solução dos problemas está na educação. Mas ele também reconhecia outro aspecto extremamente preocupante. A educação de qualidade, né? Ela é um processo extremamente lento, demasiadamente lento. E ele comparava ali, processo demasiado lento para conter a avalanche que se aproxima do estrondo. Ou seja, a esperança é a educação, mas ela avança, se é que avança, muito lentamente, enquanto que as coisas ruins correm vertiginosamente à frente. Perfeito, Capitão Kirk. Como sempre, o nosso querido Capitão Kirk nas câmeras, no controle do estúdio, né? Queremos agradecer também aqui aos presentes hoje na plateia. Se você quer assistir a uma gravação de oficina de astronomia, entre em contato com a KC Produções. kcproduções1992@gmail.com, e você poderá estar aqui conosco também.
Para encerrar, a próxima grande revolução, se é que ainda existe espaço para isso, dentro da civilização humana, teria que ser uma revolução ética. E essa revolução ética, falando bem diretamente, desculpem a simplicidade, mas eu vou direto ao ponto. O que nós teríamos que fazer para melhorar a nossa sobrevivência e salvar a nós e ao planeta? Curto e grosso, esquecer o dinheiro. Substituir o verbo vender pelo verbo dar. Agora, sabem quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Infelizmente, nunca. E seria a solução. Esquecer o dinheiro. Será que isso é utopia? Na conjuntura moderna, infelizmente, parece que sim. Mas eu quero lembrar que as sociedades indígenas não tinham dinheiro e funcionavam bem. Dividiam tudo, não tinham mendigos, não tinham estresse, viviam em harmonia com o seu meio ambiente. E ainda existem aqueles arrogantes que classificam aquelas sociedades de primitivas. Eles eram primitivos do ponto de vista científico-tecnológico, mas não do ponto de vista ético-moral, o que também é uma situação desfavorável para a longevidade de uma sociedade, conforme a gente já viu anteriormente. Então, meus amigos, para encerrar, a gente entende que a educação é a palavra-chave para aumentar as chances de sobrevivência da humanidade. O grande silêncio que tem lá fora nos lembra dos riscos que nós estamos cometendo. Tá? E abandonar a educação implica em assinar a sentença de morte da civilização humana. Aliás, em português, né? Em outros idiomas não, mas em português as palavras sorte e morte são muito parecidas. É uma letrinha só que muda. Né? A educação nos permitiria fazer a escolha pela sorte e não pela morte. Querem ver aqui um exemplo do nosso atraso? Só para encerrar. Após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, às Torres Gêmeas lá em Nova York, estima-se que 4 trilhões de dólares foram gastos com operações militares no mundo todo. Uma sociedade educada não faria isso. Usaria esse tempo, esse esforço e esses recursos, se quisesse manter esses recursos, em coisas mais relevantes. Avanços na ciência, avanços na medicina, solução de problemas sociais, desenvolvimento de tecnologias limpas, etc. Né? Não estamos dizendo nada de novo, né? Mas essas coisas indicam que nós não temos educação. Falta educação. A educação é a única que pode domar a nossa macaquice. Tomara que eu esteja errado. Até a próxima oficina de astronomia.